Bueno, lá vamos nós, então, pessoal, para mais uma aula de geopolítica e atualidades. E hoje nós começamos a abordar um tema absolutamente encantador, um dos meus temas favoritos, que é a questão das organizações internacionais. Mas é claro, né, meus amigos e minhas amigas, é claro que nós não vamos conseguir ver esse tema apenas em um encontro. But nós começaremos hoje por um assunto sensacional que é BRICS. Então vamos conversar sobre BRICS. Quem é o homem da foto, meu povo? O homem da foto é um economista inglês chamado Jim O'Neill. E por que eu começo a nossa aula com a foto deste senhor? É porque é este senhor o criador. É ele o homem que cunhou a expressão BRICS. Porque o BRICS não nasceu primeiro como um fórum multilateral de países. O BRICS não nasceu como um grupo de países que buscavam uma reordenação das relações internacionais. O BRICS nasceu de um relatório que o senhor Jim O'Neill, que era economista-chefe do banco de investimento Goldman Sachs, enviou para os seus clientes. Nesse relatório, o Jim O'Neill, lá no início dos anos 2000, ele apontava o seguinte, ele nos dizia o seguinte, que havia um grupo de países emergentes com grandes territórios, havia um grupo de países emergentes com grandes populações e recursos naturais que seriam potência no futuro. Então, o Jim O'Neill escreveu esse relatório, mandou para os seus clientes e ficou por isso mesmo. No entanto, a expressão começou a ganhar corpo, a expressão começou a aparecer na imprensa, as pessoas viram que o trocadilho era bom e, de uma expressão cunhada para um relatório de um banco de investimentos dos clientes do Goldman Sachs, veio o BRICS. O BRICS que, no início, a expressão não tinha esse S do final. No início, quando se falava de BRICS, quando o Jim O'Neill cunhou o termo, lá no início dos anos 2000, ele se referia a apenas 4 países. Ele falava do Brasil, falava da Índia, falava da Rússia e da China. A África do Sul pintou nessa história como a representante do continente africano depois, alguns anos depois, para ser preciso. Então, o BRICS, e essa é a primeira informação relevante, o BRICS não surge como um bloco de países, ele não surge como um fórum multilateral de países. O BRICS ele surge como um acrônimo, como uma expressão colocada no relatório do Banco de Investimentos Goldman Sachs, criada por o seu economista-chefe à época, o Jim O'Neill. Mas aí o pessoal gostou da expressão e formou-se, constituiu-se o BRICS como um agrupamento de países, como um fórum multilateral de países. E aqui existe um detalhe importante para você que está aí me ouvindo. O que o BRICS não é? O BRICS não é um bloco econômico. Eu não posso classificar Maria Antônia, Natana, Maria Júlia, Luísa, eu não posso classificar o BRICS como um bloco econômico. O BRICS não é uma área de livre comércio, ele não é uma união aduaneira, ele não é um mercado comum, ele não é uma união monetária e econômica. O BRICS, para fins de vestibulares e Enem, ele é um fórum multilateral de países que se encontram com alguns objetivos, os quais nós vamos explorar a partir de agora. Essa expressão, ela voltou com grande vigor a ser discutida, conversada no Brasil, a partir da eleição do presidente Lula.
A partir da eleição do presidente Lula agora, a diplomacia brasileira voltou a olhar novamente para o BRICS e o BRICS voltou a olhar para o Brasil. E nós tivemos, em 2023, a 15ª cúpula do BRICS, que foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul. E essa 15ª cúpula do BRICS, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, ela nos trouxe algumas questões sobre as quais nós vamos pensar a partir de agora. A primeira delas, o BRICS é gigantesco, o BRICS reúne um grupo de países ditos emergentes, que representa mais da metade, mais de 40% da população mundial e mais de 25% do PIB. Se originariamente a expressão foi concebida pelo Jim O'Neill para se referir a Brasil, Rússia, Índia e China, e um pouco depois, no início dos anos 2010, a África do Sul entrou no grupo, e antes ela estava restrita, portanto, a 5 países, na cúpula do BRICS desse ano, foram anunciados 6 novos membros. Então, a primeira grande novidade do BRICS para nós é o fato de que esse país, ou esse fórum, melhor colocando, que antes tinha apenas 5 integrantes, agora ele tem 11. E quais são os novos 6 integrantes? Eles estão aqui neste slide para você. Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina. Você pode observar que eu coloquei no nosso slide a Argentina com um ponto de interrogação. Daqui a pouco eu vou te explicar a razão disso. E para que serve o BRICS, né? Qual que é a importância do BRICS? O BRICS é um grupo de países para promover o desenvolvimento mútuo e para tentar aumentar a sua influência global. E esse é um ponto super relevante para a gente compreender do porquê que o BRICS existe. O BRICS existe na cabeça dos governantes desses países para ser um mecanismo para redesenhar as relações internacionais. A ideia do BRICS é proporcionar uma melhor inserção nas relações internacionais, na geopolítica, por parte dos seus integrantes. A ideia do BRICS é redesenhar a ordem internacional que foi feita lá no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e os países da União Europeia e mais o Reino Unido tinham um protagonismo bem superior ao momento contemporâneo. Então, o BRICS ele tem esse objetivo, além da cooperação mútua, do desenvolvimento mútuo, procurar uma forma de que esses países membros da organização tenham uma maior presença internacional, e isso poderia ser feito por meio de decisões conjuntas, articuladas, tomadas entre eles. Então, objetivos do BRICS: cooperação econômica, desenvolvimento sustentável e multilateralismo. Quando a gente fala em multilateralismo nas relações internacionais, a gente está se referindo a uma ideia de fortalecer as organizações que fazem uma governança global. A ideia é não discutir a ordem internacional em uma perspectiva unilateral, em que apenas uma potência ou uma superpotência toma as decisões e os demais países precisam acatar por causa do poderio militar dela. A ideia do BRICS é, repito, além de uma cooperação econômica, além de instigar uma lógica de desenvolvimento sustentável, também reforçar o multilateralismo, ou seja, potencializar as organizações internacionais como canais de discussão, de debate, de encontrar soluções para uma governança global. E tem, dentro dessa história, um papel importante dessa senhora aí hoje. Caramba, Derli, essa senhora é quem eu penso que é? Não sei se vocês reconheceram, mas é a ex-presidente Dilma Rousseff. E o que a ex-presidente Dilma Rousseff faz no meio da nossa aula sobre BRICS?
Bueno, o BRICS nasceu para promover a cooperação entre os países, desenvolvimento sustentável, multilateralismo, né? Reforçar uma ideia de organizações internacionais para uma melhor governança global. E o principal canal pelo qual hoje o BRICS faz isso é por meio de uma instituição criada na Cúpula de Fortaleza, que foi no Brasil, portanto, em 2014, que é o novo Banco de Desenvolvimento, que ficou conhecido como Banco dos BRICS. E quem é que preside desde 2023 o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento? A Dilma Rousseff. Então, a Dilma Rousseff, ela aparece na nossa aula hoje porque ela é uma pessoa importante no âmbito dos BRICS. A Dilma Rousseff, ela é simplesmente a presidente, ela é simplesmente a presidente do Banco dos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento. E o novo Banco de Desenvolvimento é justamente o principal instrumento, o principal canal para que o BRICS concretize na atualidade esses objetivos de cooperação econômica, desenvolvimento sustentável e até mesmo, aí claro que fica em segundo plano, no caso do banco, o multilateralismo. Então perceba o seguinte, existe essa organização, o novo Banco de Desenvolvimento, essa organização, ela funciona no âmbito do BRICS, e o que ela faz? Ela procura fornecer dinheiro, fornecer financiamento para projetos de infraestrutura que tenham uma vinculação com essas noções de sustentabilidade. E da onde que vem esses recursos que o Banco do BRICS utiliza para financiar essas obras em países membros, mas não só em países membros da associação? Vem dos países que fazem parte do BRICS. Os países que fazem parte do BRICS, inclusive o Brasil, cedem recursos, e é claro que o principal patrocinador do banco, vamos dizer assim, é a China, que é a maior economia disparada do grupo, cedem recursos que são emprestados depois para a realização dessas obras de infraestrutura. Então, esses recursos financeiros que vão para infraestrutura, questões de energia renovável, saúde, educação, eles vêm dos países membros e eles ajudam a fortalecer a presença internacional dos membros dos BRICS, especialmente a China, no caso. Na prática, o que o novo Banco de Desenvolvimento faz? Na prática, o novo Banco de Desenvolvimento ele é uma espécie de rival de duas instituições criadas lá na Conferência de Bretton Woods em 1944, que foi quando os Estados Unidos começou a reorganizar a ordem internacional pós-Segunda Guerra, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Então, o Fundo Monetário Internacional, que é uma organização encarregada principalmente de emprestar grana para países com dificuldades nas suas balanças de pagamentos, países que têm déficits, que não conseguem honrar os seus compromissos, e o Banco Mundial, também conhecido como Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ele empresta grana para os países fazerem obras de infraestrutura e essas obras têm que trazer um impacto social positivo também. Então, vejam, quando o BRICS cria um novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS cria uma organização financeira que vai fazer um trabalho muito próximo àquele que o Banco Mundial faz. O Banco Mundial, que é uma instituição que tem os países do G7, e principalmente os Estados Unidos, como os grandes manda-chuvas no âmbito da organização. Quando a China, valendo-se dos BRICS, cria um novo Banco de Desenvolvimento, ela está criando um órgão que vai fazer sombra à atuação do Banco Mundial ou do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é um órgão que faz um trabalho parecido, mas com recursos e acaba virando um instrumento dos Estados Unidos. Então, a ação do novo Banco de Desenvolvimento já é a China se colocando num papel de disputar, de ter um canal para disputar a mais a hegemonia global com os Estados Unidos. Então, a gente tem que situar
a criação desse banco dentro do contexto maior da política externa chinesa, que envolve essa disputa com os americanos pela hegemonia global. Aí, galerinha, então, o novo Banco de Desenvolvimento criado lá na cúpula de Fortaleza, com sede em Xangai, hoje presidido pela Dilma Rousseff, ele financia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, ele dá assistência técnica e ele promove o intercâmbio de conhecimentos. Para nós, a função mais relevante dele, sem dúvida nenhuma, é a número 1. Agora, nem tudo são flores do âmbito do BRICS, tá? A gente não pode tratar os países do BRICS como uma massa homogênea com interesses similares ou iguais, que vão agir sempre em conjunto, sem atrito. Não é assim. Nas relações internacionais não existe uma lógica tão maniqueísta, tão amigos e inimigos. Os países têm interesses. Então, quando nós olhamos para os países membros do BRICS, há algumas divergências. E divergências, às vezes, sérias, como é o caso da Índia e da China, que têm problemas fronteiriços. Índia e China, que, inclusive, se veem como rivais na Ásia. Então, há divergências entre esses países dos BRICS. Essas divergências envolvem interesses nacionais, envolvem aspectos políticos e culturais, né? Porque você tem no BRICS, por exemplo, democracias como Brasil e Índia e regimes autoritários como China e Rússia. Então, isso leva a impasses muitas vezes. E sem falar que tem disparidades econômicas. A economia da China é muitas vezes maior do que a dos demais membros do BRICS. E essa história das divergências, gurizada, nós percebemos muito bem nessa história da expansão do BRICS. Porque o grande assunto do momento, envolvendo o BRICS, é, sem dúvida, a adesão de 6 novos países ao bloco. Os 6 novos países estão aí, ó. Repare que nós temos só uma democracia mais consolidada, que é a Argentina, com todos os solavancos, né? A Argentina já tem um bom tempo que é um regime democrático. Nós temos 1, 2, 3 países com todo o território no Oriente Médio, mais o Egito com um pedaço desse território no Oriente Médio. Esses 4 países são de maioria muçulmana. E nós temos mais a Etiópia, que é um país africano de maioria cristã, que aderiu ao bloco. Então, a minha ideia com vocês agora é mostrar por que esses 6 entraram e mostrar as divergências dentro dos membros originais do BRICS sobre a entrada desses 6. Porque, por exemplo, o Brasil e a Índia não enxergavam com bons olhos a expansão do BRICS. Eles estavam receosos, dá para se dizer que, inclusive, não queriam essa expansão. Então, vamos analisar esses casos aqui para seguirmos com o nosso plano de voo da nossa aula. Veja, eu trouxe inicialmente um mapa do Oriente Médio para nós, tá? Com bastante destaque para a Península Arábica. Dos 6 países que entraram no BRICS, o Egito está aqui, ó. Aqui você tem o Rio Nilo, certo? Eu estou passando o cursor do mouse, ó, todo o trajeto do Rio Nilo. E aqui, ó, pessoal, o Egito tem um pedaço dele no Oriente Médio, que é a Península do Sinai. Então, eu posso falar que o Egito é um país bicontinental também. Porque o Egito tem boa parte do seu território na África, inclusive ele é o país árabe mais populoso do mundo, não é o país muçulmano, mas é o país árabe mais populoso. E tem um pedaço do seu território aqui no Oriente Médio. A Arábia Saudita está fácil de identificar aqui no mapa, ó. Os Emirados Árabes Unidos, aqui, ó. Lembrar que essa faixa de mar a gente chama de Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. E se eu atravessar o Estreito de Hormuz, eu chego no Irã. Veja, dos 4 países que entraram no BRICS, 4 deles, ou dos 6, perdão, dos 6 países que entraram no BRICS,
4 deles estão no Oriente Médio. Por quê? E 4 deles têm maioria muçulmana. Por quê? Porque a China, nos últimos anos, ela tem aproveitado-se da saída dos Estados Unidos dessa região para ganhar corpo nela. O Oriente Médio hoje é uma das regiões mais importantes para a diplomacia chinesa. E é do Oriente Médio que a China tira uma boa parte do petróleo que ela consome para tocar sua economia. E a gente percebe esse incremento da presença chinesa na região por um outro fato que aconteceu em 2023, que foi o reestabelecimento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, que foi mediado pela China esse processo. Os Estados Unidos, inclusive, ficaram extremamente preocupados com isso, né? Porque o Irã é um grande rival dos Estados Unidos e, historicamente, é um rival da Arábia Saudita também. Mas, apesar desses conflitos históricos, desses atritos, os chineses conseguiram fazer sauditas e iranianos apertarem as mãos. Colocaram os dois dentro do BRICS e, de quebra, quando eles trazem o Irã para o BRICS, eles conseguem reforçar uma imagem de que o BRICS é um bloco anti-ocidental, é um fórum anti-ocidental, anti-Estados Unidos, anti-União Europeia, e eles querem fortalecer essa narrativa. Inclusive, a Rússia foi muito efusiva na comemoração da entrada do Irã no bloco, no fórum. Por quê? Porque o Irã fornece drones, por exemplo, para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então, o Irã no bloco mostra o BRICS como um país, como uma associação que tem esse caráter anti-ocidental, que é justamente esse caráter que a China e a Rússia queriam dar, mas que não era o que o Brasil queria e a Índia queria que acontecesse. Outra situação aqui, ó. Então, Arábia Saudita e Irã no BRICS, a Arábia Saudita e Irã no BRICS muito pelo fato de que a China aumentou a sua presença na região, sua influência na região. A China é o maior comprador de petróleo da Arábia Saudita, o maior comprador de petróleo do Irã, que está aqui, eu estou passando o cursor do mouse. A China é o maior investidor estrangeiro no Irã também, desafiando as sanções impostas pelos americanos. Os Emirados Árabes têm um grande potencial econômico, muito dinheiro para investir, já fizeram um aporte muito significativo no Banco dos BRICS, no novo Banco de Desenvolvimento. Então, a China mostra com isso que ela está cada vez mais influente no Oriente Médio. Por isso que se você pegar os 6 países que entraram no BRICS, você tem 4 deles que têm territórios nessa região. Uma região que, historicamente, era de influência americana. Aí nós temos a Etiópia, que é um país que entrou no BRICS meio no pacote do Egito, né? Por que entrou no BRICS meio no pacote do Egito? Inclusive, a Etiópia não era das mais cotadas para ser aceitas, das nações a serem aceitas no BRICS. 23 países se candidataram. Nessa cúpula, em 2023, foram colocados 6 para dentro do BRICS e não se esperava a Etiópia. A Etiópia entrou, é um país que tem mais de 100 milhões de habitantes também, é um país de maioria cristã, entre Somália e Sudão, que tem maiorias muçulmanas, assim como a Eritreia. A Etiópia entrou pela sua localização estratégica, né, aqui perto do chifre da África, da ponta do chifre da África, Mar Vermelho, Estreito de Bab el-Mandeb, Mar da Arábia, Golfo de Aden, caminho para a rota do Canal de Suez, que também dá muita relevância para o Egito no campo geopolítico. Só que a Etiópia, ela entrou no pacote do Egito porque ela tem uma grande rivalidade com o Egito. A Etiópia tem um problema sério com o Sudão e com o Egito por causa da construção da barragem da Renascença Etíope, que envolve uma usina hidrelétrica erguida no rio Nilo Azul, que é o principal afluente do rio Nilo. Então, isso tem gerado muitas polêmicas com o Sudão e com o Egito, que tem medo de perder vazão, perder água, perder a força da água do rio Nilo,
por causa do represamento dessa água para a construção da barragem da Renascença Etíope no território. Então, tem um embate grande entre etíopes e egípcios, né? E ficaria muito difícil para a China colocar um país sem colocar o outro no bloco. E aí nós temos 3 imagens, 3 pessoas que falam da Argentina para nós. Javier Milei, a Patrícia Bullrich e o Carlos Massa. Sérgio Massa, perdão. Carlos Massa é o ratinho. Desses 3, os 3 são candidatos à presidência da Argentina. O favorito é o Javier Milei, né? Que se apresenta como um anarcocapitalista e é um adversário das ideologias mais à esquerda e tem falado muito mal da China. Por que a gente botou aquela interrogação na entrada argentina no BRICS? Porque essa entrada argentina ela ficou acordada que ela aconteceria em 2024 apenas. E ela estaria dependente do resultado da eleição presidencial que acontece agora no final de outubro. Porque se sabe, pelo menos pelas declarações do Javier Milei, que é este senhor aqui que eu estou passando o cursor do mouse, que ele não tem interesse em ter qualquer vínculo mais profundo na diplomacia com a China. E se ele fosse eleito, a Argentina não entraria no BRICS. Então, estamos na dependência do resultado da eleição argentina para verificarmos se a Argentina, de fato, vai virar um membro do BRICS ou não a partir do ano que vem. Tem esse asterisco em relação à Argentina que a gente precisa fazer. Então, em tese, o que o BRICS oferece para os países membros, né? Que benefícios esses países vão ter? Uma colaboração para o desenvolvimento econômico, para o intercâmbio cultural, compartilhamento de recursos, uma maior influência global. Mas o grande ponto, talvez, envolvendo o BRICS enquanto parceria estratégica, é que o BRICS nasce com um intuito muito claro, com um objetivo muito claro. O BRICS nasce para ser uma associação de países, uma coalizão de países, um fórum multilateral de países, para questionar a ordem mundial gerada após a Segunda Guerra Mundial. As instituições criadas no âmbito do BRICS, como é o caso do novo Banco de Desenvolvimento, servem para tentar dar uma maior projeção de poder para os ditos países emergentes. Hoje a gente tem uma espécie de divisão dentro do BRICS. Índia e Brasil procuram ter uma visão mais pragmática. Índia e Brasil não têm interesse em chutar o balde na relação com Estados Unidos e União Europeia. Querem usar o BRICS mais como um canal para a chamada cooperação Sul-Sul, né, ou a cooperação do Sul global, como se diz, e para obter uma posição melhor no cenário internacional, para projetar-se melhor no cenário internacional. Já China e Rússia, por sua vez, querem alimentar a ideia do BRICS como uma plataforma anti-ocidental, anti-Estados Unidos, anti-União Europeia. Cada um pelas suas razões. A Rússia, em virtude da questão da guerra da Ucrânia, da expansão da OTAN, a Rússia quer se mostrar como um país que não está isolado diplomaticamente, apesar das sanções americanas e da União Europeia. E a China, por todo esse fato de disputar a hegemonia com os Estados Unidos e ter problemas com os americanos, como a guerra comercial e a questão de Taiwan, principalmente. Certo, galerinha? Olha só. Fechamos mais uma aula, mais um encontro nosso. Dessa vez falamos de BRICS. E na próxima aula nós seguiremos falando de outras organizações internacionais, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de vocês e até a próxima!